Estamos no colégio da Bahia Cristal e Daphne iria entrar no banho, vendo que a safadeza nesse lugar começa até com os insetos. Porém, tinha alguém a observando. E na sequência, no banho, o Daphne teve uma discussão com uma garota por causa de um piloto de uma série. E olha que até saíram na porrada. Mas esse ser misterioso apareceu, apartou a briga e era a Velma, ex-melhor amiga de Daphne, mas agora se odiavam. Mas na hora que Velma abriu seu armário, uma garota chamada Brenda estava morta e literalmente sem o cérebro. Ok, bora pra delegacia então, né? Só que Velma era sempre atormentada por um espírito e só ela conseguia ver. Porém, quem estava à frente das investigações era a Donna e Linda, as duas mães adotivas de Daphne, e em resumo, Velma era a maior suspeita desse assassinato. E não entendia o porquê a amizade dela e de Daphne acabaram. Bom, ela explicou que era porque Daphne escolheu um grupo de amigas idiotas que ainda zoavam a cara dela. Eu devia matar todas. Tá, eu acho que isso pegou meio mal, né? Tá, a única forma dela se safar era ajudar nas investigações e provar que não foi ela que matou a garota. E ela tinha 24 horas para se decidir. Senão ela estaria presa e colocaram sim essa pressão em cima dela. Porém, na hora que saiu da delegacia, esbarrou em Fred, que era colega de sala dela e até colava nas suas provas. Só que segundo ele, tinha uma doença que fazia ele não lembrar de garotas barangas. E ele nem sabia explicar o nome. Se chama falta de educação. Isso aí, você é inteligente. O lance que ele e Daphne se pegavam. E com essa tal Brenda morta, Velma estava sendo forçada a desvendar esse mistério. Apesar do espírito que perseguia dizer que ela não conseguiria mais desvendar nada. Tá ok, seu pai era advogado e sabia que ela estava bastante encrencada. Só que Velma não conseguia desvendar os mistérios porque sua mãe desapareceu. E o seu pai engravidou uma garçonete que era bem fogosa. Fora que essa noite ela tinha que substituir ela na lanchonete. E como ficaram acusando ela em público, saiu e encontrou Fred do lado de fora da lanchonete, chorando porque não conseguia ser o homem que o seu pai queria que ele fosse. Já que estava nesse papo, então contou sobre sua mãe, que ela que inspirou a desvendar mistérios na sua infância, só que quando achou seus presentes de Natal ficou triste. E sua mãe saiu para comprar um novo, nunca mais viu ela. Mas depois que pegou os óculos, fez uma promessa que iria investigar o desaparecimento dela. Só que desde então o espírito começou a persegui-la e nunca mais conseguiu desvendar mistério nenhum. Mas ali no beco conhecemos mais um personagem, Norville Salsicha Rogers, que talvez sabia quem tinha matado a tal Brenda, e ele só estava fazendo isso porque gostava dela, né? E a suspeita era Sophie, a namorada de seu pai, pois aquela câmera que ela tirava fotos de bebê poderia ser do Salsicha. Quem prestou para a Brenda tirar algumas fotos bizarras no banheiro da lanchonete. E se foi isso, aquela câmera revelaria a verdade, que foi Sophie que matou a garota. Porém, quando chegou em casa e viu as fotos, não tinha nada demais. E de novo foi atormentada pelo espírito, mas a tal Sophie não tinha mesmo nada a ver. E outra revelação que seu pai, que talvez sua mãe foi embora porque Velma era o bicho da goiaba e talvez ela não desapareceu, apenas abandonou sua família. Ok, então ela decidiu dar a volta por cima e até mudou de personalidade na escola, só que ninguém acreditou em Velma e já queriam acabar com ela. Sorte que Fred apareceu e salvou ela, só que de uma forma bem maluca. Fred fez um discurso que basicamente era sua amiga e todos aceitaram numa boa. Só que a atual namorada dele, Daphne, disse pra ela no banheiro que era meio inseguro com seu corpo e expulsava todo mundo do banheiro quando iria usar, já dando pista para a Velma de quem poderia ser o assassino. Então, com a ajuda de Salsicha, foram à casa de Fred, só que quando chegou lá, de novo o espírito apareceu e era justamente a sua mãe na sua cabeça. Só que Salsicha começou a falar que gostava dela no telefone, fazendo ela rir, e isso, por incrível que pareça, espantava as visões. E assim, finalmente, ela encontrou a câmera de Norville e não tinha nada demais, apenas um casal se pegando. E na sequência, Fred tentando usar o banheiro. Só que ele mesmo apareceu ali na casa e disse para Velma que teve que fazer algo com Brenda, porque ela descobriu o seu segredo. A Brenda também tirou foto disso. Não. Sim, ele não queria que ninguém descobrisse sobre a sua super depilação e agora iria fazer com Velma a mesma coisa que fez com Brenda. A sorte é que as detetives chegaram, atiraram nele e salvaram Velma e agora ela estava livre. Porém, Fred disse que não tinha matado Brenda. Na verdade, a subornou para não contar a ninguém. Mas ali ninguém acreditou, né? Só que naquela noite ela tomou coragem novamente. Iria voltar a investigar o desaparecimento da sua mãe. Porém, talvez Fred estava falando a verdade. Porque na lixeira, Salsicha encontrou mais uma vítima. E ela também tá sem
Ok, realmente virou um caso bem interessante. Fred foi preso, só que todo mundo ali guardava segredos. Então ela estava na cola da sua ex-melhor amiga Daphne, e a notícia se espalhou que o herdeiro da Jones Acessórios Masculino foi preso por assassinato, descoberto por uma garota que a jornalista não sabia pronunciar o nome. E olha só que loucura, quem seria o advogado de Fred? Próprio pai da Selma, Aman Dinkley. O quê? Claro que Velma não curtiu isso, né? Pois achava que ele realmente era o assassino. E na escola ela estava com fome para almoçar sua ex-melhor amiga no argumento, desejando os pêsames pelas amigas que ela trocou por ela estarem morrendo que nem moscas. Mas pediu algo pelos velhos tempos, o arquivo de investigação de sua mãe, mostrando o colar de melhores amigas que elas usavam antes. E olha que Daphne até deu uma amolecida, mas faria por $500. Era isso ou nada. Já o pai de Velma viu que poderia usar o fato que Fred ainda não amadureceu para provar sua inocência, já que todo mundo estava vendo ele como um serial killer. Só que para o pai de Fred provar que ele era um cara sentimental poderia estragar os negócios, pois a Jones Acessórios Masculino precisa de uma reputação viril para ganhar dinheiro. Mas se essa era a única forma, então tá, já que não estava difícil provar que ele era uma criancinha. Que saco, tô todo melado. Banzinho. Veja bem. E para Velma conseguir os $500 estava bem complicado, e nem o melhor amigo Norville tinha essa grana. Então Velma teria que trabalhar para Daphne e descobriu que ela era doceira da escola, por isso sempre estava com grana, e ela iria colocar Velma para vender plantas medicinais da escola. Já o Norville estava tentando penhorar algumas coisas para arrumar a grana para Velma e assim sair com ela, e também estava difícil. E Velma como vendedora era um desastre, porque falava o que vinha na teia e ainda julgava as pessoas, acabando com um cara na academia e os riquinhos do teatro, fazendo Daphne perder vários clientes. Chega, tá demitida. Quê? Por quê? Uma merda. E Salsicha então iria vender um rim por $500 só para sair com Velma. E Aman, o pai de Velma, estavam com um desafio de defender Fred, mas ele já tinha a estratégia montada. Oi, galera. O meu nome é Fred. Os caras estão me tirando. Eu não sei de onde começou a chover, mas acabou o disfarce de Fred. E nas redes sociais, sua reputação só piorou. E Daphne revelou que apesar de gostar das suas mães adotivas, ela só estava vendendo doces para arrumar grana, para achar sua família de verdade, porque queria saber o porquê abandonaram ela. Só que as detetives apareceram, pois queriam prender as duas traficantes disfarçadas na escola. E acreditem, meus amigos, rolou o maior clima entre as duas nessa parte. Maria, pode gravar vídeo? Clima entre as duas nessa parte. Que loucura! Porém, rolou maior loucura e as duas conseguiram escapar pela janela. A sorte que um bebê deu a chance para as duas fugirem. Já Norville estava quase entrando na faca, mas apareceu um maluco querendo roubar de bandidos e ele deu uma bicuda nele. Porém, iria levar um tiro com certeza. Só que ele era Norville do Lance com Norville, o vlog na internet, e a galera ali curtia ele pra caramba e liberaram ele numa boa. Já as detetives não acharam as duas. E sim, não foi só impressão sua, mas as duas estavam se curtindo e viram que era uma boa dupla. Porém, negócios são negócios e tinha clientes na parada. E se ela quisesse a ficha da sua mãe, teria que vender $500 de doce. O problema era quem era o cliente dessa vez. Peraí, tá aí. Velma! Ai! Em resumo, ele estava nessa porque não conseguia provar que Fred era inocente, e ela para conseguir $500. Então ele daria grana para ela se ela investigasse o caso novamente e provasse que Fred era inocente. Ela analisou o caso, viu que Fred realmente era uma criança. Então a Mam levou Velma como testemunha no caso, e com o depoimento dela todo mundo começou a perceber que Fred não conseguia nem comer sozinho. E ele nem precisou provar isso, só que ele ficou tão irritado que ficaram rindo da cara dele, que quis mostrar que era capaz de qualquer coisa. Teria conseguido arrancar o cérebro daquelas duas imbecis sem problemas se eu quisesse. Agora lascou, a mãe estava acabada. E naquela noite, Daphne apareceu. Percebeu que errou e poderiam voltar a ser amigas, dando a ela o caso de sua mãe. Mas quando ela começou a ler, os espíritos apareceram e sabia que tinha que rir ou tentar outro sentimento forte para a Velma voltar ao normal. E como Daphne era péssima em contar piadas, teve que fazer outra coisa. E adivinhe, rolou foi um beijo entre as duas, para desânimo total dos fãs e de Salsicha.
Comédia romântica, meus ovos. Verdade. Só que naquele relatório revelava que o último lugar que sua mãe esteve foi na casa de Fred, que ele agora estava dividindo uma cela numa prisão com um cara chamado Bandido. E Velma ainda incrédulo do que rolou entre ela e Daphne, tanto que deu vitaminas pré-natais pro gato, e isso deixou ela perdidinha. Só que Norville viu as duas se pegando, já disposto a ouvi-la falar dos seus sentimentos. Ainda mais hoje que o pai de Norville iria dar uma palestra sobre saúde mental, mas como as detetives iriam participar, meteram um pé de lá, para irem falar com Fred na prisão. Porém, de novo, Velma estava sendo atormentada, agora pelos fantasmas de Fred e Daphne juntos. Eu não sei o quanto isso estragou minha infância, mas Salsicha fez ela rir, e na sequência foram expulsos da prisão. Só que ela ainda estava bastante confusa sobre os sentimentos com Daphne, e a Ruivinha acreditem também. Mas acabaram tendo uma discussão no banheiro, e parece que ambas gostavam do Fred. E ainda bem que decidiram tudo sem violência, né? Lutem para ver quem é menos vulnerável. Caracas. O lance é que as duas detetives estavam para ensinar autodefesa, pois no dia seguinte seria uma competição de autodefesa para as mulheres da Bahia Cristal. E aí rolou aquela intriga novamente entre as duas para saber quem iria ganhar. Já Norville queria ser o terapeuta de Fred na prisão, mas o lance é que aquele cara que ele mandou para a prisão não curtiu muito ele ali e ainda tirou onda dele por ele estar gostando da melhor amiga e não revelar isso para ela. Enquanto isso, Velma se preparava para a competição de invulnerabilidade feminina, e eu não sei quanto isso é estranho. Velma começou tirando o silicone da bunda de uma garota, e Daphne já era experiente com autodefesa, já que as suas mães ensinaram muito bem em casa. Então as duas que estavam indo pra final eram Velma e Daphne, mas a Ruivinha usou foi muita violência, e não queria deixar de ser popular pra ficar com a Velma, zoando a garota no banheiro. Mas Velma agora tinha um novo plano. Querido diário, passarinho que come pedra. Sei lá. Já Norville, na prisão, usou uma técnica muito poderosa ensinada pelo seu pai, o jaleco de terapeuta, para tirar informações sobre a mãe de Velma na casa dele. Na verdade, não conseguiu tirar muita coisa. A única informação que ele tirou é que no dia do aniversário dele, o pai de Fred o abandonou e ninguém saiu do bolo de aniversário. Mas tinha uma